Salve o povo de Deus com a mais perfeita paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aqui você está no canal Pastor Renato, Cura, Milagre e Libertação. Vou estar passando a todos um ensinamento sobre o jejum. Então nós vamos iniciar com a base bíblica que está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Então vamos para a mesma leitura. Que diz assim a palavra, presta atenção. Quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura seus rostos, para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareces aos homens que jejuam. Mas teu Pai que está em oculto e te vê secretamente te recompensará. Amém, meus irmãos? Antes de nós iniciarmos a nossa, vou estar pedindo para os irmãos, você que não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, para que essas pessoas possam receber edificação também. Não se esqueça de deixar o seu like aí, que vai nos ajudar muito. Então vamos entrar aqui no mesmo. Então o texto está claro aqui, está detalhando o jejum, irmãos? Então qual que é aqui que a verdadeira mensagem do jejum, irmãos, está com base aqui no jejum espiritual. Então todas as vezes que jejuar, não vos mostreis contristados. Realmente o Evangelho de Mateus, que é o jejum que se relata aqui no primeiro livro, do Novo Testamento, fala sobre o jejum bíblico, Então, qual que é a mensagem do jejum no livro de Mateus? Então, todas as vezes que nós jejuamos, jamais nos mostrar contristado, triste, cabisbaixo. Ao contrário, o jejum serve para nos aproximar de Deus. Então, nós temos que demonstrar alegria, Por quê? Porque nós estamos buscando um nível espiritual maior, irmãos? Talvez você aí, ouvinte, não sabe, mas o jejum tem aproximadamente mais de 5.000 anos e era uma prática muito reservada aos judeus, aos cristãos, não somente aos cristãos, mas todos os povos em todas as nações do mundo. Então, a base para nós estarmos começando esta aula é esta, irmão? O jejum que verdadeiramente que nós fazemos, nós receberemos deles o galardão. Então, a Bíblia fala aqui, que os hipócritas que jejuavam, contristando, se mostrando triste no seu semblante através do jejum, então a Bíblia condenou e chamou eles de hipócritas, Nós sabemos que os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Hipócritas são aquelas pessoas que possamos se dizer hoje são artistas, que querem aparentar uma coisa que não são. Então, ouvinte, então nós temos que entender o quê? Que o jejum não é para você demonstrar que está jejuando, ao contrário. Todas as vezes que jejuar, para não mostrar que está jejuando, mais abaixo aqui o texto está dizendo aqui, Quando jejuares, tu, porém, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuam. Então, uma das orientações bíblicas é lavar o rosto, ungir a cabeça, porque, ao contrário de muitos dos jejuns, muitos dos propósitos que nós vemos ali, que nós vamos entrar hoje aqui no detalhe, esse jejum é um jejum espiritual, Todos os jejuns tem que ser espiritual, tem que ser para alcançar, o mundo espiritual, Não vemos à luz da Bíblia, jejuns para poder conquistar alguma coisa pessoal, material, É uma prática muito usada para essa questão aqui, humilhação, se aproximar de Deus, buscar, a respeito da humilhação. Então nós vamos entrar também em demais textos falando sobre o jejum. Eu separei aqui mais de 20 textos
falando sobre o jejum desde o Antigo Testamento, uma prática bem usada pelos cristãos e bem usada pela humanidade também. Então você vai conhecer também as formas do jejum, o tempo do jejum e como foi feito o jejum corretamente à luz da Bíblia de Deus, pelos demais apóstolos, pelos demais profetas do Antigo Testamento. Então vamos aqui começar então. No Antigo Testamento, então, foi praticado esse jejum, né? Diz a Bíblia que Jonas, eu não vou dar a ordem correta, porque eu fiz uma relação e essa relação não está no seu sentido normal, não veio aqui somente citando para você ter ideia como que a prática do jejum é importante. Presta atenção, Jonas 3:5, Joel 2:12, Daniel 10, versículo 3, Esdras capítulo 8, versículo 23, Neemias 9:12, Salmo 69, verso 10, Êxodo 34, 28, Esdras 10, versículo 6, Isaías 58, 6, Juízes 20, 26, Samuel 7, versículo 6, 1 Samuel 7, versículo 6, 2 Crônicas 20, versículo 3, Mateus 6, 17, 18, Mateus 16 e Lucas 4, 12, Atos 13, versículo 3. Esses são os jejuns praticados na Bíblia, em toda a Bíblia. Os tipos de jejum, vamos então também estar falando sobre os tipos de jejum, né, que eram praticados pelos cristãos, pelos homens de Deus que jejuaram à luz da palavra de Deus, amém? A duração do jejum, então estaremos ensinando quanto tempo dura o jejum, como fazer uma campanha de jejum, né? Ou fazer um jejum específico. Então vamos aqui então na duração do jejum. Então o jejum de um dia foi o jejum feito no dia da expiação. O jejum de 3 dias foi o jejum de Esté. Lembrando os irmãos que nós entramos nesse jejum hoje a partir de meia-noite, são 3 dias, 72 horas. No final do vídeo, fica até o final que eu vou estar explicando aos irmãos, você que interessar em entrar nesse propósito, nesse jejum, vou estar explicando até o final, amém? O jejum de 7 dias, feito pela morte de Saul. Quando Saul morreu ali, foi feito esse jejum de 7 dias. O jejum de 14 dias, jejum involuntário, fizeram Paulo e os que com ele estavam no navio. Jejum também de 21 dias, feito por Daniel. Jejum de 40 dias, feito por Jesus Cristo no deserto. Estão aqui, né, os dias que os jejuns duravam, né, a maneira que eles faziam o jejum. Então vamos também detalhar também os tipos de jejum, tanto à luz da Bíblia, tanto, né, as formas também que é feito, até mesmo, né, por pessoas que não são cristãos, que praticam a prática do jejum. Jejum à base de pão e água é aquele em que a pessoa, quando faminta e sedenta, com fome de pão, bebe apenas água. Jejum à base de líquido. A pessoa está jejuando e insere apenas líquido. Jejum normal. A pessoa que está jejuando não come nada, apenas bebe água. Jejum parcial. Durante esse jejum, essa pessoa faz apenas uma refeição por dia. Jejum de doces é o jejum feito por pessoas que não podem ficar sem ingerir alimentos. Por isso ficam sem comer doce, abrindo mão de algo que gosta de comer. Então aqui está as práticas, as formas do jejum, né? Então nós destacamos aqui na primeira linha dos tipos de jejum, né? O jejum à base de pão e água. É aquele que a pessoa faminta, come apenas pão e bebe apenas água, né? Esse aí é o jejum à base de pão e água.
feito também por pessoas, né, para poder vencer alguma obesidade, algum problema de peso alto, acima demais. Então, esse jejum, né, ele é um propósito, né, irmãos? Eu não sou fã dessa prática, desse tipo de jejum, porque, né, irmãos, devido até mesmo ao peso, né, um peso muito bom, um peso, nossa, a base de líquido, a pessoa está jejuando e insere apenas líquido. Então esse jejum também é feito por muitos cristãos, muitos irmãos, muitos pastores fazem esse jejum, né, porque é um jejum à base de água, de líquido. A pessoa inicia o jejum, às vezes ela fica um período ali, depois de 12 horas, que o corpo começa, né, a sentir a forma do jejum ali, como começa a forçar um pouco ali mais o corpo, começa a sentir, porque o resultado do jejum é o corpo sentir, né? Então o jejum é isso aí, é a prática de abstinência, tanto de alimentos, quanto de pão, quanto de água, quanto de tudo. Então aqui são os tipos de jejum que nós estamos destacando. Então o jejum à base de água é aquele que praticamente a pessoa fica na base da água, né, irmãos? Eu não conheço o jejum à base de água, mas diz que é muito bom também. E, claro, com certeza, o jejum só é jejum mesmo completo, né, quando ele é à base de água e de oração, né? Porque jejum sem oração é apenas uma dieta, né, amados? É apenas um paliativo, né, irmãos? Porque se nós estamos falando de jejum bíblico, né? Então, só que aqui nós estamos destacando as formas do jejum, porque às vezes você não vai executar um jejum bíblico, não vai executar um jejum para poder vencer, né, um problema espiritual. Porque eu vou entrar também aqui no detalhe dos jejuns que são jejuns espirituais. São jejum, né, para alcançar um objetivo espiritual. Claro que todo jejum, à luz da palavra de Deus, ele tem que ser espiritual. A alcançar, né, alguma conquista, alguma busca na parte espiritual. Né? Aqui, terminando aqui, o jejum parcial são esses que durante os jejuns, essa pessoa faz apenas uma refeição por dia. É o jejum parcial. É o jejum que aquela pessoa não pode sacrificar tanto, né? Então ela faz apenas uma refeição, ela está tirando, né, do seu ação ali uma refeição por dia e está, né, ali retraindo peso, né, tirando da sua refeição uma por dia. Então esse aí é o jejum parcial. O jejum de doces é o jejum feito por pessoas que não podem ficar sem ingerir alimentos, por isso ficam sem comer doce, abrindo mão de algo que gostam de comer. Então nós vemos aqui também jejuns que são propósitos também, né? Nós vemos aqui dentro à luz da palavra de Deus, né, muitos homens de Deus e mulheres jejuando. Nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, né, em 40 dias e 40 noites jejuando. A Bíblia nos diz que Jesus, então, naqueles dias, foi conduzido ao deserto para jejuar. E 40 dias e 40 noites esteve Jesus jejuando. Que após os 40 dias e 40 noites, tendo Jesus, sentiu fome. Então a Bíblia vai dizer que Jesus recebeu ali a visita dos anjos, a qual o confortou. Então foi também Jesus tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, qual que é a base bíblica do jejum de abstinência total? É isso aqui também espiritual. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Ele Deus, sendo Ele homem, né, Ele foi tentado pelo tentador. E Ele venceu todas as tentações. Então, o que dá a entender a você e a mim? Entender o quê? Que o jejum feito corretamente, né, ele feito com sabedoria, porque Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, para você conduzir um jejum desse, primeiramente, você tem que ser guiado pelo Espírito. Jesus, com certeza, né, o início do ministério do Senhor Jesus, ele
fazendo esse jejum, mas Jesus já estava experimentado, irmão. Jesus já orava bastante. A Bíblia vai dizer que Jesus foi batizado no Jordão, Jesus foi ao deserto jejuar. Então Jesus já tinha uma preparação muito forte. Pessoas que buscaram o jejum como Jesus Cristo e não alcançaram, né? Uma notícia muito tempo atrás de um homem de um país, não me lembro se foi da Etiópia, um desses países que ele foi jejuar e porque, né, estava já alcançando os 40 dias do jejum, com 29 dias, amados. Lembrei que 29 dias ele faleceu, né? Então, por quê? Às vezes porque ele não foi conduzido pelo Espírito, né? Não tinha uma preparação. Claro, com certeza, isso aí há muitas, né? Há muitas controvérsias. Uns, eu não jejuo, né, bebendo água. Eu jejuo bebendo água. Eu faço jejum à base de pão. Então isso daí é muito relativo. O jejum, ele é muito relativo, né, irmãos? Porque nós temos consonância bíblica de pessoas que fizeram jejuns, fizeram propósitos, né? Nós temos o próprio Daniel ali, se abstendo do manjar do rei, né? Não se ungindo com unguento. Então nós vemos ali, né, ao contrário do livro de Mateus, onde pede para se ungir, né? Ungir a cabeça, lavar o rosto. Então nós vemos Daniel ali afligindo a sua alma, né? E por quê? Porque Daniel estava também numa batalha também espiritual muito grande. Daniel estava jejuando a favor do teu povo, a favor, né, do teu povo que estava em cativeiro, né, irmãos? Estava precisando da revelação de Deus. Então ele afligiu a sua alma para poder alcançar através do jejum, né, a resposta que ele tanto precisava. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, praticamente é isso. O jejum feito corretamente tem muitos seus efeitos, né, irmãos? O jejum, quando ele Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando veio do jejum, né, desde Deus estava com ele para curar e para libertar. Porque depois de 40 dias e 40 noites na presença do Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Então o ministério de Jesus foi selado ali, né, amados? Claro, com certeza, né, irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Deus deu essa graça também a Jesus Cristo, também para aquele que tem fé. Porque a própria Bíblia diz que quem tem fé fará as obras que eu faço e ainda maiores. Amém? Então nós vamos também aqui destacar mais alguma prática do jejum. Então nós vamos deixar também, né, à luz da Bíblia, como não fazer o jejum, o que fazer ou o que não fazer no jejum, né, o que é aceito quando você estiver jejuando, o jejum aceitável, o jejum que não é aceitável durante o tempo que está, né, irmão, sendo feito. Amém? Então, para que está no livro de Isaías 58. Vamos então aqui ler aqui rapidamente, amém? Diz a Bíblia Sagrada aqui no versículo 3. Eu vou estar lendo alguns versículos, vou saltear e depois eu vou entrar em detalhe com os irmãos. Está assim, ó, no 3, versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligindo nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuai, achai o vosso próprio contentamento e requerei todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferizes com punho iníquo. Não jejuai como faço hoje, ouvir a sua voz no alto. Seria hoje o jejum que escolheria? Que um homem um dia afligia sua alma, inclina sua cabeça como junco, e estendeste debaixo desse saco e cinza. Chamaria isso de jejum o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça a atadura do jugo, que te deixe os livres, os quebrantados e os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura também não é que reparta o teu pão com o faminto, recolhe em tua casa os pobres abandonados, então quando vires o nu, cubras e não esconda a tua cara. Então, irmãos amados, né? Lá no que a Bíblia vai dizer?
E Jesus foi conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, veio sobre ele o tentador, a qual Jesus venceu todas as tentações. Quer vencer a tua tentação? Quer vencer a tua carne? Vai para o jejum. Vai para a comunhão do jejum e da oração, a prática do jejum e da oração. Só tem como vencer Satanás, só tem como vencer a prática do pecado através do jejum, através da oração, né? Então Jesus nos deixa um bom exemplo desse jejum de batalha espiritual. Nós vemos aqui também citações como Isaías 58, que fala o que fazer durante o jejum e o que não fazer. Por quê? Esse aqui, o texto começa como jejum aceitável. Por quê? Porque o povo de Israel, eles receberam durante vários centenas de anos a mensagem de quando eles fossem presos, quando eles se rebelassem contra Deus, e quando acontecessem essas coisas, viriam sobre eles o cativeiro. Então, Deus usava os seus profetas para poder anunciar que eles iam ser presos, que eles iam ser levados em cativeiro, porém eles não atentavam. Então, quando isso estava próximo de acontecer, eles cobriam de saco, iam ali estar arrependido. Não que Deus sejasse enganado por eles. De Deus não se zomba, né, irmãos? Deus conhece o coração, Deus sabe quanto está arrependido, mas Deus dava uma oportunidade e Deus mandava atentar para eles a forma correta, né, deles se humilharem, e eles não se humilhavam. Então a Bíblia vai dizer que Deus está aqui falando sobre o jejum aceitável. Por quê? Porque tinha um jejum que não era aceitável. Diz a Bíblia então, por que nós jejuamos e tu não atenta para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Então qual é a pergunta? Nós estamos jejuando, Senhor, nós estamos afligindo a nossa alma. Eis que nós estamos aqui, tu não sabes. Aí a Bíblia vai dizer que Deus então responde: eis que no dia que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requerei todo o vosso trabalho. O que quer dizer, irmãos? Que no dia que nós formos jejuar, né? Então, nós não estamos lá para fazer a nossa própria vontade. Então, o jejum é uma abstinência. Você está lá conduzido para fazer a vontade de Deus, para se humilhar. Então, se a vontade de Deus, né, para você se humilhar, é você se ausentar, né, é você fazer ele tanto coletivo quanto individual, mas desde que seja espiritual. Que não importa o objetivo que ele é, mas ele tem que ser espiritual. Entendeu? Ele tem que alcançar o arrependimento. Tem que haver, né, humilhação. Então a Bíblia vai dizer então que eles faziam o jejum, mas para os seus próprios contentamentos. Eis que para contendas e debates jejuais. Então o que a Bíblia está dizendo? Que não se deve fazer jejum, não se deve haver contenda, debates, né? Não se deve ferir com punho iníquo, usar de iniquidade, né, irmãos? Então nós temos que atentar para isso, porque o jejum serve para quê? Para nós vencer a matéria, a carne, né? Quando nós jejuamos, nós entramos na atmosfera espiritual com mais força. Nós entramos nas regiões celestial, né, irmãos? Nós queremos vencer a batalha espiritual, então nós temos que entrar no jejum bíblico, no jejum a qual nós temos que nos abster de nós mesmos, né, irmãos? As contendas, os debates, é errado, né, irmãos? Muito errado, né? Tirar a prática do jejum e entrar em debates, entrar em questões, né, irmãos? Então a Bíblia vai dizer: seria esse o jejum que escolhi, porventura que o homem um dia aflige a sua alma e incline sua cabeça ao junco, estenda-se de saco e cinza? Por quê? Porque eles faziam isso, eles colocavam saco, pano de saco e cinza, mas não estava tendo arrependimento. Saíam dali daquela prática, continuavam nas mesmas questões, no mesmo debate, acerca da lei, acerca de tudo.
Né, irmãos? Então, o que é? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que quando nós entramos num propósito de jejum, de oração, alguma coisa tem que mudar. Por quê? Porque a aflição. Você acha que não foi aflição para Jesus? 40 dias, 40 noites, afligiu. Queimou a carne com jejum e oração. A carne não fica valendo nada. Né? Os sentimentos. A Bíblia vai dizer que a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Ambos se opõem um ao outro para que não seja feita uma vontade um do outro. Então, o que mais vencer é aquele que mais for alimentado. A carne se alimenta, né, das coisas da carne. A Bíblia fala lá em Gálatas 5:23 que as obras da carne estão bem previstas, né? E os frutos do Espírito também são bem conhecidos. Então, se o Espírito estiver mais forte, então vai prevalecer o Espírito. Se a carne estiver mais forte, a carne vai sobrepor o Espírito. Então, o jejum serve exatamente para isso, para separar, para mostrar quem é que está mais, né? Quem é que está mais aflorado. Praticamente, quando nós entramos no jejum, a nossa carne é mortificada. Nossa carne tem que ser mortificada. O sentimento, né, irmão? Nós temos que filtrar os sentimentos. Nós temos que, né? Então, para isso é feito o jejum. Isaías 58. Então, eles afligiam os seus próprios corpos com saco e cinza. Aí a Bíblia fala assim: seria esse o jejum aprazível ao Senhor, que o Senhor escolheu? Será que foi isso que Deus estabeleceu? Será que é isso que está havendo com nós? Então, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que porventura é esse o jejum que escolhi? Então Deus não quer esse jejum, quer esse tipo de prática. Qual que é a prática correta? Vamos caminhar então, vamos ir para as Escrituras então. No mesmo versículo do capítulo 58 de Isaías está escrito assim: que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do despedace todo o jugo. Então, as ligaduras da impiedade, o que liga a impiedade. O jejum serve para separar o espiritual do material, o santo do profano, o imundo do limpo. O jejum espiritual serve para isso, meu querido. Para mostrar quem é que está ali, quem é que está com a autoridade ali naquele momento. Quem é que vai prevalecer nessa guerra? É uma guerra entre os membros. Então, eu tenho uma revelação para te dar. Então, o jejum é uma briga espiritual. Mas o maior inimigo a ser vencido não é os demônios. O maior inimigo a ser vencido é os nossos membros. Porque é uma guerra. Um guerreia com o outro. A carne luta com o espírito luta com a carne. Ambos se opõem ao outro. Então, se você vencer essa guerra espiritual, se você vencer essa fraqueza, porque é só começar um jejum, um propósito de mais tempo de oração, mais eficiente, que nós vamos chegar na região celestial, que nós vamos alcançar a graça de Deus. Aí começa as fraquezas, né? Aquela tontura, a dor de cabeça, o cansaço, ou as próprias, né? Os próprios temores por dentro. A pessoa começa a tremer, estremecer. Então não é fácil, é uma luta espiritual. Então o jejum serve para isso, para mostrar que você está em guerra, está colocando você na zona de confronto. A Bíblia está se cumprindo. Então a palavra jejum é uma palavra para isso, abstinência de tudo. Então, amados, então o que nós temos que escolher? Já que nós vamos fazer o jejum, vamos fazer ele espiritual, vamos fazer ele da maneira correta, porque a maneira correta nos atrai coisas boas. Porventura também, não é que reparta o teu pão com faminto e recolha em tua casa os pobres e abandonados. Então, nas práticas do jejum, né, não somente no jejum, mas o que dá a entender, né, no Isaías 58 é o quê?
né, que o jejum ele serve até mesmo para poder quebrar a nossa ambição, né, irmãos? O ser humano é ambicioso, o ser humano é egoísta. Como que você vai estar jejuando? Como que você está quebrantado diante do Senhor? Como que você vai se aproximar de Deus e você vê alguém com fome, você vê alguém pobre, desterrado, sem ter, e você não vai estender a mão para ajudar, sabe? Então, para que serve o jejum? O jejum serve para você enxergar isso daí, né? Melhorar as pessoas, possa alcançar também, entendeu? Mais a humanidade, né? Você ser mais humano, você ser mais serve no jejum, que recolhe em casos pobres e abandonados. Então, quando vires o nu, cubras e não te esconda da tua carne. É aquele tipo, né, amado? Você pratica ele. Se você vencer o jejum mesmo, vencer a sua carne, então com certeza alguma coisa espiritual você vai alcançar. Deus ele está interessado, né, irmão, que nós alcancemos, né, essas bênçãos que estão escritas nesse livro. Mas se nós obedecermos, se nós fizermos corretamente, então uma das coisas que a Bíblia está prometendo que nós alcançaremos se nós fizermos corretamente o jejum bíblico é o quê? Né? São os frutos do Espírito. Espírito anda em Espírito. Né, irmãos? A carne não tem efeito. Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Então você que está iniciando aí a prática do jejum, você que está aí, né, com um propósito, orando pelos dons, orando para que Deus venha te usar poderosamente, né? Então tem todo um processo a ser feito, né? Então a prática do jejum de batalha espiritual, primeiro você vai vencer você mesmo. O primeiro inimigo a ser vencido é os nossos membros. E depois que nós vencemos os nossos membros, há uma guerra no mundo espiritual, né? Então nós temos que guerrear com as armas da luz. Então a Bíblia vai dizer então que se você jejuar corretamente, não um jejum, um pano de saco e cinza e hipocrisia, não. Se você jejuar corretamente, a Bíblia vai dizer que você vai alcançar, né? Se você estender a mão ao pobre desterrado, se vires o nu, cobrires, não negar de ninguém, né, a prática da justiça. Então a Bíblia fala que se você, né, romperá a tua luz. Então quando o crente ele jejua, ele é um crente de oração, de propósito, há uma luz sobre a cabeça dele, sobre a vida dele espiritual. Isso não é simbólico, não, há a luz. Os demônios, o mundo espiritual, eles veem nós como uma luz. Então essa luz tem que estar brilhando, tem que estar clara, né? Nós vemos ali o próprio Moisés descendo do monte, depois dos 40 dias, dos 40 homens sem beber água. Diz a Bíblia que Moisés então, né, teve que tampar o seu rosto, porque a glória de Deus refletia na sua face. E o crente cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, os demônios não resistem a olhar para ele, né? Então há um brilho diferente. Precisamos alcançar esse brilho. Precisamos praticar o jejum correto, o jejum bíblico. Então a Bíblia então nos diz então que a sua romperá a tua luz e a tua cura apressadamente brotará, e a justiça da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Está esperando por justiça, foi injustiçado, né, irmão? Não vai para contenda, não vai para o confronto braçal, não vai
né, irmãos? Então, quer alcançar de Deus a justiça, quer alcançar de Deus a cura, quer alcançar de Deus as bênçãos prometidas, vai para o jejum, vai para a batalha espiritual. Né, irmãos? Olha ali os judeus ali, né, na província ali, onde estava ali Mardoqueu e Esté, estavam exilados ali. A Bíblia vai dizer que eles estavam ali e foi decretado por Ramã o dia de todos os judeus serem exterminados. Né, irmãos? Ia ser ali um genocídio, ia ser ali um crime, que todos iam morrer e não ia sobrar memória. Então Mardoqueu estava ali ligado, até que ele descobriu o plano. Então Mardoqueu, sendo um judeu, por quê? O judeu sabe o poder e o valor que tem o jejum. Né? Então, ele que já havia ali livrado ali uma vez ali o rei, ele falou, não, agora eu preciso fazer algo para poder livrar o meu povo. Então, o que ele fez? Ele se afligiu, foi para o jejum. Ele vestiu-se pano de saco. Ao contrário do jejum de Isaías, né, ele fez o jejum de pano de saco. Só que foi um jejum aprazível. Deus aceitou, né, porque foi de humilhação. Porque todo mundo olhou para ele e falou, Mardoqueu está se humilhando, isso é uma afronta. Isso era uma afronta, irmão. Né? Naquela província ali, era uma afronta. Você vestir pano de saco, você jejuar. Né? Então, por causa das iguarias, por causa das comidas. Né? Então, o que mais derruba o cristão hoje, a ele não ser espiritual, ele não vencer a batalha, são as iguarias do rei. Né? São os pratos que o inimigo oferece. Hoje tem muita coisa para você vacilar e você não fazer mais jejum, você não fazer mais uma campanha de jejum pela tua família, pelo teu ministério, pela igreja, uma campanha de cura divina, uma campanha de libertação. Só que o jejum de Mardoqueu alcançou não somente, né, Esté ali, uma forte representante do povo de Deus também ali, que aderiu ao jejum. Por quê? Porque ela não estava compreendendo a dimensão do problema. Então tem problema na minha e na sua vida, que a dimensão já está grande demais, irmão. Então, nós temos que partir para a oração, o jejum bíblico. O jejum de batalha espiritual. Por isso que eu falei com os irmãos que tem certo tipo de jejum. Não é do meu feitio, não posso aderir, né? Eu não posso fazer o jejum de pão e água, sendo que a minha alma necessita do jejum completo. É o jejum absoluto. Isso aqui é o jejum absoluto. O jejum de Mardoqueu, o jejum de Jesus Cristo. É o jejum que Moisés fez ali, jejum absoluto. É o jejum que você determina todo aquele período só para a oração e só para o jejum. Não tem pão, não tem água, apenas oração, apenas jejum e humilhação. Esse daí é o jejum absoluto. É o jejum bíblico, é o jejum mais forte que nós podemos ver dentro de toda a Bíblia Sagrada. Né, irmãos? Então Mardoqueu, ele conseguiu virar ali aquela situação, né? A Bíblia vai dizer então que Esté se apresentou até o rei e o rei estendeu o cetro porque viu graça, achou graça. A Esté achou graça perante o rei. Então ali no banquete, na sala do banquete ali, o rei estendeu o cetro a Esté. E Esté então declarou o rei, a qual o rei, né, fez com que todo o povo fosse livre. Por quê? Porque havia um propósito. Porque todo mundo jejuou. Todo mundo ficou 3 dias e 3 noites sem comer pão e sem beber água. Todos os judeus. Então é o jejum coletivo para alcançar todos. Então, esse jejum é um jejum de batalha. Se um só jejuando, irmão, se um só buscando a presença de Deus tem um grande impacto no mundo espiritual, né? Agora você imaginou todo um povo, toda uma cidade, toda uma nação, né, irmãos? Porque se eu for falar aqui de todos os jejuns que foi feito na Bíblia, que alcançou, né, irmão, um poder muito grande,
espiritual, houve uma mudança radical na história daquele contexto ali, se abordar num vídeo só. Então eu vou ter que fazer um outro vídeo para falar de outros que jejuaram, de outras maneiras, né? E aqui, né, deixo aí a você aí essa base bíblica, né? Então, a Bíblia vai dizer aqui no Isaías 58, e o Senhor te guiará continuamente, a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e será um jardim regado como um manancial cujas folhas nunca faltam. Então, até saúde, o jejum bíblico, irmão, ele é tão bom que, né, a medicina hoje, ela praticamente, ela consegue descobrir vários tipos de doença através do jejum. No tanto que qualquer clínica que você for fazer um exame de sangue completo, você precisa de um jejum de no mínimo 12 horas. Então o médico já manda, ó, daqui tal hora é o exame. Então você já mais cedo, você já programa mais cedo e já deixa de comer e beber para poder sair no exame, né? Então é muito importante, né? Nós que somos cristãos, praticarmos o jejum bíblico, o jejum de humilhação, né? Que hoje não é feito através do pano de saco, de cinza, não. É através do quê? Né? Mateus capítulo 6, versículo 17. No dia que jejuares, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, para aparecer aos homens que não jejuam. Normal. Você vai se apresentar normalmente, alegre, contente, e mais contente ainda você vai ficar se você vencer, né, os dias estabelecidos do jejum. A sua alma tem que se alegrar, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E quando se faz para Deus, você tem a certeza que a recompensa você vai ter ela. Amém? Então que todos possam ser abençoados com o jejum absoluto, o jejum bíblico, né? Ou o jejum que você decidir fazer, amém? Então, antes de finalizar, peço a todos que não é inscrito aí no canal, se inscreve, né? Compartilha esse conteúdo aí com seja Deus, que Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe.